meu eu, aquilo que dominava a minha vida, ele morre por quê? Porque agora quem comanda a minha vida é Cristo. Agora o novo viver, ele vem do meu aprendizado, como estamos aprendendo aqui. Eu vivo para Deus, eu passo a vigiar. E o que seria vigiar então, irmã? Vigiar está atento às ciladas do inimigo. Vigiar, pergunte para a pessoa que está do seu lado, o que é vigiar? Pergunte aí, o que é vigiar? Para você, o que é vigiar? Opa, vigiar é estar atento mesmo, com olhos bem abertos, às investidas de Satanás, às bandejas do diabo, pessoas enviadas do inferno para poder vir roubar a paz no nosso trabalho, no nosso casamento, enfim, na nossa família, nos nossos filhos, enfim. Então, vigiar porque nós temos um advogado que é Cristo, nós temos o Espírito Santo Consolador, nós temos a palavra que é o pão da vida, o alimento que Deus nos dá, mas a Bíblia diz, como lá em 1 Pedro, traz para nós, que devemos vigiar. Porque o diabo vive como leão, rugindo, procurando a quem possa o quê? Tragar. E às vezes vigiar as nossas emoções, porque a gente pensa muitas vezes algo e aquele pensamento não é direcionado por Deus, mas sim para trazer sofrimento. A presbítera Cileuza está falando aqui que muitas vezes o inimigo, eu vou lembrar da linguagem de Paulo, da seta, que lançam a seta, um pensamento ruim na mente e mexe com as emoções. E às vezes traz doença no corpo, é isso que ela está falando. A ansiedade exagerada, sofrimento, tristeza, remorso, angústia, enfim, a mágoa também, quando não se libera perdão, a pessoa leva um fardo, fica tomando um copo de veneno todo dia, enfim, vai se matando. Então assim, perceba que o inimigo ele investe, mas quando você sabe que você não é escravo do pecado, você nasceu de novo. Jesus te alcançou. Ele olhou para mim, Natanael, olhou para a terra e disse assim, você é minha, olhou para cada um de nós e diz, tu és meu. Vamos seguir um pouquinho mais. A Bíblia diz assim para nós também ainda mais, diz assim, pois, versículo 7, pois quem morre fica livre do poder do pecado. Veja bem, gente, quem morre fica livre do poder do pecado. Então, nós passamos a ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. Aquilo que você alimenta na sua vida é o que vai dominar você, a sua mente e seu coração. A Bíblia fala que a boca fala do quê? O coração está cheio. O coração está cheio. Imagine um crente, deixa eu dar um exemplo aqui. Uma pessoa, um servo do Senhor, que passa a semana inteira, não escuta um louvor. A Bíblia ganha poeira lá em algum canto. Na hora do culto, começa a brigar para saber onde está a Bíblia, porque não usa a Bíblia. O joelho está igual a criança quando terminou de nascer, porque nunca dobrou para ajoelhar diante de Deus, nem aos pés da cama, nem em lugar nenhum. E não é por problema de papagaio, de hérnia de disco, não é por problema nenhum de saúde. Enfim, jejum nunca viu, nem sabe o que é isso, só sabe o que é comer. E aí, de repente, como essa pessoa pode ter uma vida fervorosa, saudável na presença do Senhor? Como pode vencer o pecado? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então, quando eu resisto ao pecado, é porque eu estou alimentando a minha vida com Deus. Eu preciso cuidar da minha fé. Você precisa cuidar da sua fé. Caminhar com Cristo é aprender todos os dias. É reconhecer que nós precisamos do Espírito Santo e de que sozinhos nós não conseguimos. É preciso morrer, porque morrendo nas nossas vontades, crucificando os nossos desejos, colocando nas mãos de Jesus, nós passamos agora a estar livres do poder do pecado. Versículo 8. Se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. Então veja bem, o versículo 10 diz assim, a sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus e nós também devemos viver para Deus. Que coisa maravilhosa. As pessoas vão olhar para nós e vão lembrar daquele Natanael lá do passado. Elas vão olhar no primeiro momento, quem conhece a gente a longas datas, e vai lembrar da Cileuza, da Teia, lá de longas datas. Vai olhar para cada um de nós e lembrar. Mas, à medida que elas começam a observar para nós hoje, vai perceber que nós amadurecemos.
vai perceber então que nós estamos num processo de santificação, de libertação, de mudança, de que Deus nos atraiu com o seu amor, de que a nossa maneira de pensar mudou, de que agora a nossa maneira de viver mudou. O nosso foco é outro, porque Cristo nos alcançou. Sendo assim, aquele velho Natanael ficou para trás, porque agora eu vivo para Deus em Cristo Jesus. E aí nós aprendemos no versículo 11, assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas por estarem unidos com Cristo Jesus, devem se considerar vivos para Deus. Amém. As pessoas que passam muito tempo sem nos ver, se de repente eu era acostumado a beber para encher a cara, para ficar bêbado, e depois de anos eu encontro aquele amigo, aquele parente, é normal, humanamente falando, que ele venha me oferecer um copo de bebida ou fazer um convite como no passado, naquela época, porque o tempo, a imagem que ele tem, a memória que ele tem de mim, é daquele Natanael. Mas o novo Natanael é que agora é realidade, Cristo me alcançou. E aí é o meu testemunho que vai marcar a vida das pessoas. É o meu viver diário. As pessoas vão olhar para mim e perceber, Jesus mudou a sua vida, porque eu conheci você e eu conheço você. Só tem uma explicação. Jesus Cristo entrou de verdade na sua vida. No primeiro momento, não, você está brincando. Né? Você que gostava de micareta, você gostava de carnaval, aquele arrasta-pé do São João assim, bem, enfim, noites e noites de balada, uma vaquejada, uma coisinha e outra, hein? Você, não vai aguentar não. Vamos esperar aí um período para ver se você vai aguentar. É crente mesmo, né? Só pagando para ver. E aí quando a pessoa começa a observar que quem domina a sua vida é o Espírito Santo de Deus, ela vai começar a perguntar o que aconteceu. E você vai dizer, é Cristo vivendo em mim. E ela vai perguntar, de onde vem essa fé? Você vai dizer, o amor de Deus me alcançou. E eu quero falar desse amor para você. Então perceba que aí já começa a ser oportunidade para falar de Jesus. Porque a sua vida é um livro aberto. É a primeira mensagem que você leva para os seus amigos, para os seus parentes. Não precisamos querer ser alguém que a gente não é. Perfeito, intocável, nós não somos isso. Mas as pessoas precisam ver que nós estamos buscando alguém que é santo, que é todo-poderoso, que nós estamos seguindo a Deus, no nome de Jesus, que nós estamos olhando para Cristo, o nosso autor e consumador da fé. E eu quero encerrar essa palavra sobre essa nova vida em Cristo. Os versículos 12 e 13 diz assim, portanto, não deixe que o pecado domine o coração mortal de vocês. Não deixe que o pecado domine o coração de vocês. Mas diz assim, o versículo 12, a parte B, faça com que vocês obedeçam, não deixe que o pecado faça com que vocês obedeçam os desejos pecaminosos da natureza humana. 13. E também não entregue nenhuma parte do corpo de vocês ao pecado. Gente, o Senhor nos chamou para uma nova vida. Coisa maravilhosa. A gente olha o Pedro. Pedro hoje é um jovem adolescente, está crescendo. Enfim, e aí daqui uns dias, se Jesus não voltar antes, será um adulto. Eu olho para as minhas fotos, vira e mexe quando é possível. Não olho muito não, mas de vez em quando dou uma espiada. E aí eu vou perceber que hoje eu já estou com os primeiros cabelos brancos aparecendo, né? Enfim, e aí eu começo a perceber que muita coisa eu já vivi, pelo menos algumas coisas. E eu começo a perceber que os meus amigos já têm filhas com 15 anos, outros até com 18. Eu começo a perceber que o tempo está indo para mim. Para todo mundo. Opa, tá lembrando para todo mundo aqui. Então assim, eu preciso deixar um legado, uma herança. E essa herança maior é espiritual. A material, claro, a gente faz o que é possível, corre atrás, sonha, batalha, conquista. Mas eu preciso deixar algo que ultrapassa tudo isso, que é a vida que vem de Deus em Cristo Jesus. Isso eu tenho plantado junto com a minha esposa no coração da nossa filha. Isso a gente tem procurado cultivar no nosso casamento. Isso a gente tem procurado compartilhar nos nossos sonhos e projetos. Isso a gente tem procurado então dividir no dia a dia. Porque quando você constrói a sua vida sobre a palavra, é semelhante a uma casa construída sobre a rocha. Não existe problema nem situação capaz de destruir. Passamos por momentos difíceis? Sim, como casais, como pessoas, enfim, como seres humanos, como servos de Deus. Mas uma vez que somos libertos do pecado, nós não voltamos mais para o cativeiro não, viu? Porque Cristo vive em nós. Porque o pecado não tem mais domínio sobre nós. Podemos até tropeçar em algum momento,
mas não vamos estar repetindo os erros do passado, porque eles já não dominam mais a nossa mente e o nosso coração, porque Cristo abriu os nossos olhos e nós hoje somos uma nova criatura, livres do pecado, mortos para o pecado e vivos para Deus. Vive essa novidade em obediência a Deus e ao seu Filho Jesus. Viva essa novidade, cuidando de tudo que Deus te deu, com excelência, com toda dedicação. Que Deus aplique o seu coração esta palavra sobre nova vida em Cristo Jesus. Agora se caminha para frente. Agora o novo que vem de Deus. Nós vamos orar porque Deus te chamou para essa caminhada crescendo dia a dia. Deus, obrigado pela palavra sobre a nova vida em Cristo Jesus. Sobre a libertação, a morte para o pecado e vida para Deus. Obrigado porque o Senhor nos atraiu em Cristo, nos envolveu com teu amor e colocou no nosso coração, na nossa mente, Deus, esse desejo maior de te conhecer a cada dia e de te servir em espírito e em verdade. Quebra todo laço, Senhor, preparado contra a família, contra, Senhor Deus, assim o nosso casamento. Quebra todo laço do inimigo, quebra todo laço, ó Pai, Senhor, dentro das nossas amizades, nos nossos negócios. Senhor, quebra toda a confusão na mente e no coração, tudo aquilo que vem para nos destruir, nós repreendemos em nome de Jesus. Que haja paz na nossa mente, no nosso coração. Vem, Deus, trazer saúde física, emocional e espiritual. Repreende toda doença, toda enfermidade. Libera, Pai, esta palavra, que é luz, que é esclarecedora, libertadora, que é vivificadora, que de fato é o alimento de Deus, dizendo: caminhe, porque você morreu para a velha vida e agora eu te levantei para caminhar na minha presença, seguindo Jesus, o meu Filho. Assim nós te louvamos, Deus, em nome de Jesus, por esta palavra. Amém. Glória a Deus.